Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA e Negócios com Lousada, o seu podcast diário sobre inteligência artificial focada em geração de negócios, focada em produtividade, em utilizar a IA no seu dia a dia, entendendo os impactos das notícias no seu cotidiano, trazendo insights para você utilizar muito bem e sair na frente de todo mundo. Olha o que eu vou falar hoje. Eu vou começar apresentando para você o que é o Web Dev Arena e quem que é a IA número 1 para conseguir códigos. Então você está montando um site, está montando qualquer coisa, um jogo, e aí você pede um código para uma IA. Qual IA que está codificando melhor? É inclusive a IA que eu mais utilizo para isso. Quando eu quero montar um agente IA, eu tenho uma dúvida sobre código, eu vou nesse agente. Você vai saber qual que é, então só por isso já vale o episódio. Então eu vou falar da preocupação da ONU, que ela diz que a IA pode afetar 40% dos empregos e ampliar desigualdade. Então, do lado, vai acontecer isso, do outro lado, vai vir novos empregos, mas olha só o que vai acontecer. A inteligência artificial deve atingir 4,8 trilhões de dólares em valor de mercado até 2033. Vai lembrar que só a OpenAI está valendo já 300 bilhões de dólares. Sabe qual que é o tamanho de 4,8 trilhões de dólares? É o tamanho da economia da Alemanha. Então só a IA vai ter o valor da Alemanha, para você ver o tamanho da oportunidade. Eu vou falar também como que está sendo a repercussão no lançamento do Llama 4, que eu já comentei um pouco antes, e que ela chegou para bater de frente com o DeepSeek. E você vai entender o porquê disso e o porquê que o próprio governo americano está de olho nisso. Vou falar também que a produtividade pode ser aumentada em 40% para usuários qualificados que entendem como usar e aplicar a IA generativa no seu negócio. Então dá para aumentar muito de fato a produtividade. Vou falar da Runway, que é uma IA que muitos adoram para criação de vídeos de cinema, que recebeu 308 milhões de dólares e agora vale mais de 3 bilhões de dólares, mais uma empresa unicórnio dentro do universo de inteligência artificial. E vou falar do Google acelerando os esforços para acompanhar a indústria de IA com o Gemini. Então ele fez muito lançamento, vocês estão vendo que eu estou trazendo aqui. Trouxeram Notebook LM, que é muito bom, o Gemini 2.5, que veio uma máquina, porém está atrasando os relatórios sobre transparência e isso preocupa. Fala, caramba Google, legal, você fez tudo isso, você criou algo gigante, mas como que foi feito esse processo? Quais dados você utilizou? E aí, como eles atrasaram, o pessoal ficou meio receoso. Mas dizem que vão lançar e vamos entender um pouco mais sobre isso. Vamos lá para o nosso episódio aqui. Começando com tudo, deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Web Dev Arena. Vocês já conhecem que eu trago muito aqui o Chatbot Arena, que é esse aqui. Inclusive, o Llama 4 ali se mantém na segunda posição no lançamento. Vou falar um pouco mais sobre isso também. Mas tem um que é focado em códigos, tá? Então, qual IA faz melhor códigos? Que aqui é uma competição de códigos de IA. Isso aqui é legal para você que utiliza a IA para fazer algo a mais, para criação de sites, para criação de algo que deseja um pouco mais de personalização, que às vezes só o vibe code que a gente fala, o sem código, não consegue. E aí você tem que usar código. E aí essas IAs ajudam bastante. Começando aqui pelo Claude 3 Sonnet, que para mim é a principal, é o que eu mais uso disparado quando eu vou criar alguma coisa. Então eu crio sempre um projeto. Como que eu faço? Eu abro o Claude. E o Claude, eu venho aqui e eu crio projetos. Então tem uma pasta aqui de projetos, você clica aqui na pasta de projetos e você cria algo. Então vamos supor, eu quero criar um agente IA. Eu pego, crio uma pasta de projetos dentro aqui do Claude e eu vou construindo esse agente IA juntamente com prints. Então vamos lá, entro no N8N, fiquei com uma dúvida para fazer um código desse para esse. Eu tiro um print, jogo aqui no Claude e ele me ajuda. Inclusive eu posso fazer isso aqui em um vídeo somente sobre isso. Se você acha legal, põe nos comentários que aí a gente vai para uma parte um pouco mais técnica, porém que destrava muita gente e por isso eu gosto bastante do Claude. De qualquer forma, o Gemini veio muito forte. O Gemini 2.5, que é esse que eu falei da questão da transparência por trás, mas ele está ganhando em vários aspectos. No Chatbot Arena ele está em primeiro lugar. E aqui no par de código também está. DeepSeek também está indo bem.
E olha só o modelo do ChatGPT. O O3 Mini é o principal. Inclusive, ontem eu anunciei que o ChatGPT fez uma mudança de planos, que a ideia deles era pega todos os modelos de raciocínio, conversacional, junta tudo para o ChatGPT 5, porém ficou muito confuso, ficou muito difícil fazer isso nesse momento. Então, o que eles falaram? Vamos adiar o ChatGPT 5 e vamos dar ênfase para lançar as novas versões dessa IA mais focada no raciocínio, em criar códigos, IAs mais inteligentes nesse sentido. O 3 Mini, então, ficou um pouco para trás, mas com a atualização deve subir. Então, a gente está ansioso porque, quem sabe, não vem forte para ser a primeira junto com o Cloud. Vamos esperar. Por enquanto, eu mesmo não gosto de utilizar tanto o ChatGPT para a criação de código. Eu acho ele um pouco mais confuso e ele não consegue resolver problemas, tá bom? E por isso que é importante você conhecer as IAs. Dito isso, eu quero falar desse alerta da ONU. A IA pode afetar 40% dos empregos e ampliar a desigualdade entre as nações, alerta a ONU. E aqui, vamos ler um pouquinho mais do que eles estão querendo dizer com isso. A inteligência artificial deve atingir 4,8 trilhões de dólares em valor de mercado até 2033, aproximadamente igual ao tamanho da economia da Alemanha. No entanto, a agência também levantou preocupações de que a IA poderia afetar 40% dos empregos em todo o mundo, de acordo com relatório. Então, acredito o que vai acontecer aqui. A gente vê, e é uma preocupação dele, com China e Estados Unidos, que estão dominando tudo. Estão dominando tudo em relação à inteligência artificial, todos os setores. E aí, o dinheiro, os recursos acabam migrando para esses países e eles acabam ganhando o jogo e abrindo a diferença desses grandes países para o mundo todo. O que já aconteceu com tecnologia. Se a gente pegar as empresas de tecnologia, Apple, Facebook, Google, elas sozinha levaram a bolsa americana a explodir. E aí os outros países, como por exemplo o Brasil, qual top 10 do Brasil de ações é de tecnologia? Não tem. Por conta disso. Então, se o Brasil tivesse investido e crescido muito em tecnologia, criado uma Apple brasileira, algo muito forte, talvez competiria. Mas, simplesmente, o Brasil ficou para trás e o PIB do Brasil versus Estados Unidos só abriu a diferença por conta da tecnologia. Então, o que vai acontecer é, com a IA, vai abrir ainda mais a diferença em relação aos outros países. Vai lembrar, inclusive, que o Brasil é referência na América Latina. Então, para os outros países da América Latina é pior ainda. Vai abrir muito mais a desigualdade. A questão é, vai ser criado, estamos falando aqui de 3 trilhões, 4,8 trilhões em valor de mercado, que vai sobrar muito recurso para cá, para o Brasil e para outros países. A questão é quem que vai aproveitar isso. Já tem empresa aproveitando, como eu falei, já tem empresa brasileira que foi criada em dezembro de 23, que já está sendo vendida a 600 milhões de reais. Está aproveitando esse boom. Então você precisa aproveitar, por isso que eu trago os insights aqui, para você colocar IA no seu negócio, resolve a sua dor, e aí leva essa dor, leva essa solução para outras empresas, leva essa solução para outras pessoas, que aí eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar e ganhar dinheiro com isso, ganhar receita com isso, porque a IA veio para te ajudar a ser mais produtivo, a criar coisas novas, a tirar planos do papel que antes demoraria muito. Aqui eu fiz uma imersão de 12 horas, inclusive eu vou fazer a segunda em breve, aonde a tarefa que eles tiveram que fazer era criar uma empresa do zero. E eles tinham que fazer dessa empresa, abrir toda a história da empresa, ter as ideias utilizando o ChatGPT, alguma LLM, alguma IA. Tinham que criar o site na hora, tinham que criar uma apresentação na hora, tinham que criar uma logo na hora, criar um mascote na hora e criaram tudo em 30 minutos. 30 minutos, criaram um site, logo, apresentação completa, a ideia do negócio, tudo isso e um mascote. Então, dá para tirar hoje os planos de papel de uma forma muito mais fácil. Então, só não aproveita quem não quer, quem não está estudando. Então, estude IA, esteja comigo em todo o podcast, eu tenho certeza que você vai aproveitar todo esse crescimento. Lá atrás, teve a oportunidade de mercado digital. Era muito mais fácil você ganhar o mercado digital lá atrás, porque o tráfego era muito barato. Você chegava a milhares de pessoas pagando isso. Hoje, já é muito mais caro. Hoje é muito mais competitivo. A IA está no momento que é pouco competitivo, as pessoas ainda estão começando a acordar para isso. Quem começar hoje bebe água limpa. E aqui esse relatório serve para mais um cutucão, né? Falar, ó, vai mudar. A ONU está falando vai mudar, então fique esperto. Agora eu quero falar do Llama 4, que coloca os Estados Unidos de volta na liderança da corrida da IA, diz David Sachs. O David Sachs ele é o responsável pela IA e criptomoedas
na Casa Branca, ou seja, é o porta-voz sobre esses assuntos nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte, ó. O czar da IA, das criptomoedas Casa Branca, David Sachs, afirma que o lançamento dos mais recentes modelos de IA da Meta, o Llama 4, colocou os Estados Unidos na volta da liderança global de inteligência artificial. Ah, mas Fábio, isso é importante. A OpenAI com o ChatGPT não é maior, não é principal? É, só que não é código aberto. É tudo lá dentro. Por exemplo, eu preciso montar um agente muito específico. Eu não consigo pelo ChatGPT, porque lá tem muitas travas. Agora, se eu pego o modelo do Llama e eu consigo mexer com ele na fonte, porque é open source, é plataforma aberta, então eu consigo lá mexer na fonte e criar um robô muito mais específico para minha necessidade. Foi assim que foi lançado o DeepSeek. Só que esse do Llama estava ultrapassado, tanto é que eu vi muitas empresas saírem do Llama para o DeepSeek, porque o DeepSeek veio melhor. Logo, o Llama sendo lançado muito bem e com código aberto, coloca os Estados Unidos como um primeiro lugar na inteligência artificial. Então, isso que ele quis dizer, que precisa do código aberto. Tanto é que a própria ChatGPT já sinalizou que vai lançar um modelo código aberto, senão vai ficar para trás, porque o mercado, todo mundo está olhando para código aberto, criar as próprias operações, podendo mexer no código e não fechadinho. Então, isso também tem que ser levado em conta. Então, ele parabenizou a Meta sobre o modelo da Llama, falou, é o melhor da sua classe em multimodalidade. E o Meta, que foi o Facebook, que eu trouxe para vocês inclusive ontem, são nossos modelos mais avançados até agora, os melhores em sua classe para multimodalidade. E eu vou trazer aqui os benchmarks. Então, olha só, a empresa afirmou que supera os modelos de grandes linguagens rivais, que é o Gemma 3, o Gemini 2.0, o Mistral 3.1. E aqui eu quero trazer essa parte que é importante, parte de custo. Então, eles trazem um custo bem abaixo do ChatGPT 4, que está muito abaixo. E um custo abaixo, inclusive, do DeepSeek. Então, ele fala o seguinte, a Meta também disse que o Maverick pode ter um desempenho semelhante ao DeepSeek em tarefas de raciocínio e codificação, apesar de usar apenas metade dos parâmetros ativos. Vai lembrar o que surpreendeu o mercado como um todo, quando foi lançado o DeepSeek e a Bolsa Americana despencou, foi por conta disso, que eles encontraram soluções de raciocínio bons, sem gastar muito, utilizando poucos parâmetros, uma necessidade menor de processamento. Então, isso foi o que chocou a indústria na época. Então, a Meta vem agora aqui com algo muito forte. Mas é algo ainda muito nebuloso, porque quando a gente vê até o número de parâmetros aqui do Meta, não é algo trivial. Por exemplo, o Llama 4, Behemoth, cada um utiliza um nome aqui, tem 2 trilhões total de parâmetros. Então, assim, é muita coisa, difícil de rodar em qualquer lugar. O Llama Maverick, 400 bilhões de parâmetros, o Llama 4 Scout, 109 bilhões de parâmetros, e o que é legal, eles usam o modelo de Expert. É um modelo onde você tem mais capacidade de raciocínio, porque você ali tem os experts raciocinando. Não é o primeiro a fazer isso, mas é algo muito interessante que eles têm aqui. Olha só, o que eu acho que é importante do Behemoth, que é o principal deles. Colocaram que é o modelo mais poderoso até agora, superando os mais inteligentes, o GPT 4.5, o Sonnet 3.7 e o Gemini 2.0. Não está aqui o Gemini 2.5 aqui. Mas o que chama a atenção é isso aqui, ó, esse gráfico. Nesse gráfico, aumentar um pouco para vocês, mostra que ele é o mais inteligente e mais barato. Olha aqui. Olha os modelos do GPT. Esse é o grande problema. Os modelos do GPT são caros demais. O GPT 4.5 é um absurdo de caro. Então, acho que é para as pessoas entenderem como um todo, não é simplesmente, montei um modelo mais inteligente. Como que eu acesso esse modelo mais inteligente? Porque senão todo mundo quer um modelo mais inteligente. Eu vou pegar no Mi Banco e vou colocar só os modelos mais inteligentes para atender nossos alunos. Só que sai cara essa solução. Então eu preciso de uma solução onde eu pego algo mais barato, eu treine ele bastante e aí eu entrego ele para as pessoas. Então vai muito além de, pega o ChatGPT e aplica lá, porque a janela que você acessa normalmente, uma pessoa física, abre a janela, digita ChatGPT e cai numa janela e faz pergunta, é diferente de alguém, de alguma empresa que vai pegar a solução e criar um agente. Ele vai ser pago, ele vai ter que pagar de uma outra forma. Ele vai pagar por token, que eu já mostrei aqui algumas vezes, que são palavras geradas, que são sílabas geradas. Então, pessoal, a gente tem que ficar de olho, e esse lançamento do Llama foi importante, a gente vai analisar, porque pode ser que as empresas voltem a sair do DeepSeek para o Llama 4. E é o que provavelmente a MB pode fazer. Eu que estou criando agentes olhando para o DeepSeek, é capaz de eu mudar para o Llama, não é tão difícil eu mudar para o Llama, e aí tem uma corrida importante para empresas e pessoas que querem
escalar utilizando inteligência artificial. Agora, eu quero trazer para vocês a Microsoft, que freou a expansão de data center em 5 regiões, segura cheque de 80 bilhões de dólares. Tem uma briga de data center, a China sobrando data center, nos Estados Unidos o governo liberando terrenos para data center, mas a Microsoft está um pouco cautelosa. Ela está mais cautelosa para a gente data centers em outros lugares. Tanto é que eles colocaram aqui, entre os projetos afetados estão negociações ou obras no Reino Unido, Austrália e nos estados americanos de Dakota do Norte, Wisconsin e Illinois. Em nota, Bloomberg, um porta-voz da Microsoft, planeja com anos de antecedência que as alterações demonstram a flexibilidade da sua estratégia. Apesar do recuo, a empresa reafirmou em fevereiro a intenção de destinar mais de 80 bilhões de dólares em 2025 a gastos com infraestrutura, boa parte voltada para data centers e para IA. A nova postura, no entanto, indica que parte desse valor pode ser direcionado para melhorias em centros já existentes, em vez de novas construções. Então, está em aberto essa questão de criar novos data centers ou investir em data centers que já estão rodando. Fato é que o mercado está pegando fogo e se não usar boa estratégia, então se não pensar usar boa estratégia, pode ser engolido pelos chineses e também por outras empresas de tecnologia americana. Agora eu quero trazer o papel da IA na condução da transformação digital. Isso aqui é um artigo que eu achei bem interessante, mas quero destacar uma parte aqui que é sobre quanto a gente se torna mais produtivo. Então, descendo aqui, olha só, a IA generativa. Ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT, revolucionaram a criação e ideação de conteúdo, oferecendo recursos sem precedentes aos usuários, que eu utilizo muito, todos os dias eu utilizo muito LLM. Eu uso ChatGPT, eu uso Grok, eu uso Gemini todos os dias, pessoal. A produtividade pode ser aumentada em 40% para usuários qualificados que entendem como aplicar a IA de forma adequada para diferentes procedimentos da empresa. De fato, está acontecendo. Eu estou muito mais produtivo. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Eu cresci no mercado financeiro para o digital criando um morning call, que nada mais é que um resumo do mercado que eu fazia de manhã todos os dias. Eu entregava às 7 horas da manhã todos os dias o resumo para o mercado, em vídeo, em texto, em podcast. Só que eu tinha que acordar 4h30. Eu acordava 4h30 para entregar às 7 horas esse resumo. Eram 2 horas e meia para criar o conteúdo, para puxar notícia, para fazer roteiro, para fazer PowerPoint, tudo isso demorava 2 horas. A gravação era 10, 15 minutos e o vídeo era de 10 minutos. Agora, com o podcast que eu faço aqui, se é um podcast de 20 a 30 minutos, eu demoro 1 hora em todo o processo para pegar notícias, para ler. É muito rápido. É claro que eu pego a IA muito no meu dia a dia, então eu vou pegando insights diários, vou vendo vídeos, vou acompanhando porque eu estou nesse universo. Mas o meu processo para criar o podcast é 1 hora. Desde de começar a planejar o podcast, pegando notícias, tudo que eu vou falar, roteirizar, até a gravação, até a disponibilização. Então é 1 hora. Algo que demorava 2 horas e meia para um vídeo de 10 minutos, agora é 1 hora para um vídeo de 20 a 30 minutos. Então mostra o tamanho da produtividade e o ganho que eu tenho de escala com a IA. Isso eu queria trazer para vocês. Usar muito bem a IA vai fazer você se tornar muito mais produtivo. Agora falar da Runway, que atrai SoftBank e Nvidia agora vale mais de 3 bilhões de dólares. A Runway desenvolve vídeos com a IA generativa e tem até os próprios projetos criativos. A tecnologia já está sendo aplicada em série da Amazon. Então, mais uma empresa se tornando unicórnio aqui, com mais de 3 bilhões de dólares em avaliação. SoftBank e Nvidia já estão de olho nela. Lembrando que foi uma rodada lá de 2024, mas foi concluída agora, só no dia 3 de abril. E para quem quer criar vídeos de cinema, completões, para quem quer algo muito mais profissional, ela é uma baita de uma IA. Inclusive, você consegue criar vídeos a partir de comandos de contexto curto, com prompts que não precisam ser tão avançados. Isso mostra o poder da IA de ela conseguir captar a sua mensagem, mesmo você não sendo tão específico. Nessa semana, a empresa lançou o Gen 4, uma nova versão de seu modelo generativo. A proposta é permitir que vídeos contenham personagens, cenários e objetos consistentes, o que reduz o tempo e custo de produção audiovisual. Então também está acontecendo isso. Inclusive, gera muito protesto isso. Vou trazer aqui essa parte do protesto. A adoção crescente da IA no setor também gera atritos. Em 2023, o uso de generativos levou à greve do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. Então está uma briga enorme nesse setor. E olha só, a Runway vale 3 bilhões de dólares e ela tem cerca de 100 funcionários.
Olha o tamanho disso. 100 funcionários tocando uma empresa de 3 bilhões de dólares. Esse é o poder da inteligência artificial. Você poder escalar com menos pessoas, porque as pessoas se tornam mais produtivas. Por isso que eu falo, seu jogo tem que ser da escala com a inteligência artificial. E por fim, quero trazer o Google. Google acelera esforços para acompanhar a indústria da IA, mas traz preocupações sobre transparência. A Big Tech lançou os modelos de linguagem Gemini 2.5 Pro e o Gemini 2.0 Flash com apenas 3 meses de intervalo, mas ainda não lançou os relatórios de segurança sobre eles. Quer dizer o seguinte, lançaram um baita de ferramenta, pô, adorei. O Gemini 2.5 eu utilizo muito, mas muito mesmo. É um dos principais hoje. Mas eles não mostraram como que eles conseguiram, em tão pouco tempo, em 3 meses, criar uma baita de uma IA, que eu já mostrei para vocês no teste. O último teste da humanidade, ele foi o melhor disparado que conseguiu fazer o teste. Então o mercado está se preocupando em como que foi feito isso, porque não foi feito o relatório de transparência. De qualquer forma, eles responderam o seguinte, ó. Não tem relatório para o Gemini 2.5 Pro porque o modelo é considerado experimental, uma forma de receber feedback antes de lançar o produto oficial. E olha que é um experimental. Segundo o diretor, o Google pretende divulgar o relatório chamado Carta de Sistemas quando o 2.5 Pro estiver disponível de forma geral. Então, estamos aguardando, vamos ver o que aconteceu. De qualquer forma, é uma baita de uma inteligência artificial Gemini 2.5. E com isso a gente finaliza mais um episódio do IA em Negócios com Lousada. Espero que você esteja gostando dos episódios. Então faz o seguinte, deixa o like no vídeo que é muito importante para chegar a mais pessoas. Compartilha com todo mundo. Fala assim, pô, descobri um lugar onde tem vídeos sobre inteligência artificial para negócio todos os dias. Vai lá para você ficar atualizado 20, 30 minutos. Inclusive você pode colocar em 1.5 em 2 vezes que você vai ter um vídeo ali rodando muito bom em 10 minutos. Utilizem muito o nosso vídeo aqui para a gente chegar com a nossa mensagem a muito mais pessoas. Com isso, a gente finaliza. Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau, tchau!